reforçando as palavras do William, né? Quando esse assunto vem à baila e nas diversas discussões em que eu tenho tido a oportunidade de participar, às vezes a gente nota que há um certo preconceito nessa discussão, com essa visão equivocada de que estamos aqui defendendo o interesse de um segmento ou mesmo de interesses menores dos concursandos, né? Nas aulas que eu já ministrei por Brasil afora, eu sempre tocava nesse assunto e fazia questão de mencionar, de esclarecer que as pessoas não podem perder de vista que falar de concurso público é, em última análise, falar de dignidade humana até, né? Concurso público tem o seu maior pilar no postulado da isonomia, que, em última análise, né, tem o seu fundamento na dignidade humana. E nós que somos concursados e que já passamos por todos esses percalços de uma preparação para concurso, mais do que nunca sabemos disso, né, William? Que muitas vezes a nossa dignidade ela acaba sendo um tanto quanto afrontada, especialmente pela ausência de regras claras, de regras transparentes, né? Um candidato, na sua preparação para concurso, ele investe ali não só o seu tempo, como os seus parcos recursos financeiros, como abdica de convívio familiar, enfim, né, abre mão de diversos projetos durante um período significativo da sua vida, almejando o ingresso em um cargo público. Então, acho que esta é a premissa básica que nós não podemos perder, temos que ter sempre em vista, né? Que nós temos aqui dois princípios que têm que ser muito bem ponderados, né? De um lado, o interesse da administração em selecionar os melhores candidatos e, de outro lado, né, o respeito aos candidatos, respeito aos postulados constitucionais, ou seja, essa relação em que temos, de um lado, o interesse da administração em selecionar os melhores candidatos e, de outro, respeito a dignidade até do concursando, né? Essa relação ela é disciplinada pelo texto constitucional, por diversos princípios constitucionais, como o William já comentou aqui, princípio da impessoalidade, moralidade, eficiência, especialmente. Então, deve haver um relativo equilíbrio nessa relação. O que me parece, senhor senador, é que, nesses últimos anos, especialmente, devido o grande contingente de interessados em concurso público que nós passamos a ter no país, né, as estimativas que apontam aí 12 milhões, 15 milhões de candidatos interessados hoje em concursos públicos, só aqui, em Brasília, são mais de 300 mil candidatos, né? A sensação que eu tenho é que essa balança ela não está num ponto razoável hoje, né? A sensação que eu tenho é de que a discricionalidade administrativa tem falado mais alto do que o respeito aos candidatos, né? Eu não vou aqui enumerar, né, os vários pontos em que podemos aperfeiçoar, melhorar, que esses pontos já foram muito bem colocados, não só por Vossa Excelência, mas como pelo Guto, pelo William também. Mas eu vou pegar apenas dois exemplos que eu considero assim bastante elucidativos para essa questão. O primeiro ponto é a questão que já foi amplamente colocado aqui. Eu acho que, se nós podemos tirar uma unanimidade aqui, essa seria a primeira unanimidade, diz respeito a concursos exclusivamente para cadastro de reserva, né? Eu considero isso uma afronta, né? Uma afronta não só à dignidade do candidato, que não tem nenhuma transparência, não tem nenhuma garantia, né, nesse processo, como considero também, e aqui já falando no outro lado, né, no balizamento constitucional, uma demonstração de fragilidade da administração pública, né? Que eficiência é essa? Que eficiência administrativa é esta, né,
que não consegue estimar um número de vagas num determinado cargo para os próximos 4 anos, já que um concurso público pode ter uma validade máxima de 2 anos, renovável por mais 2, né, William? Que eficiência é esta, né? Em que não se pode estimar hoje, numa determinada carreira, num determinado cargo público, o número de vagas nos próximos 4 anos. Não estamos, por óbvio, aqui falando em números exatos, estamos falando numa estimativa, né? Então, esta me parece uma questão que afronta diretamente, né, o princípio da eficiência que deve nortear a atuação de toda a administração pública. Ressalto aqui, como bem colocou Vossa Excelência, que ontem, na proposta aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, no Distrito Federal, tivemos, graças a Deus, né, e graças aos parlamentares e à iniciativa do eminente deputado Chico Leite, que foi agora referendada pelo Executivo, que encampou essas proposições anteriores do deputado Chico Leite e apresentou o projeto em nome do próprio Executivo, né, foi extirpado aqui do Distrito Federal a possibilidade de concurso para exclusivamente cadastro de reservas, né? Então, eu acho que é uma medida que afronta diretamente a eficiência administrativa, não traz garantia nenhuma ao candidato e nenhuma transparência também, né? E, especialmente no momento em que estamos hoje, né? Estamos aí nos primeiros meses da LAI, né? Da Lei de Acesso à Informação, em que tantos outros dados, né, talvez menos prioritários, têm sido amplamente divulgados, né, pelos diferentes órgãos públicos. Por que não, então, divulgar, né, anualmente, bianualmente? Enfim, essa questão pode ser melhor discutida, mas uma estimativa do número de vagas, né, para cada cargo público, né? Eu cito um exemplo, eu não me lembro agora exatamente o ano, mas há alguns anos o Tribunal de Contas da União fez isso. O Tribunal de Contas da União divulgou um cronograma para a realização de concursos durante 4 anos, né, durante um quatriênio. E à época, eu acompanhei isso de perto como professor, o último concurso do Tribunal de Contas da União havia tido, se não me engano, 16 mil candidatos. O próximo superou 50 mil candidatos. Por quê? Porque o candidato passa a ter uma segurança mínima, né, de que nos próximos 4 anos haverá concurso para esse cargo. Então, essa é uma medida que me parece benéfica para todos, especialmente para um aspecto muito importante, que é para a melhoria do serviço público, que foi muito bem destacado pelo Belo, que é a questão do perfil, né? O candidato vislumbra à frente a possibilidade de ingresso num cargo público que se enquadre melhor ao seu perfil profissional. Porque a realidade hoje quando um candidato me procura em sala de aula e me pergunta se eu tenho alguma ideia de quando haverá um concurso na área específica de formação dele, a resposta que nós temos hoje é não. Né, William? A verdade é essa, não. Por quê? Porque os concursos são todos uma caixinha de surpresas, né, nos mais variados cargos. Então, acho que essa programação levará à extinção de vez dessa malsinada ideia dos concursos exclusivamente para cadastro de reserva, e tem esse outro lado muito benéfico, que é favorecer a programação dos próprios candidatos, né? Um segundo aspecto que eu acho, dentre todos aqueles que foram destacados pelos integrantes da mesa aqui, que tem sido também seriamente desrespeitado, diz respeito à possibilidade de recursos em face das provas, sejam de provas objetivas, mas especialmente de provas discursivas, né? E aqui os desrespeitos são os mais variados, né? A começar pelo prazo exíguo. Eu gostaria de saber, aliás, nem gostaria de saber, na verdade, qual foi o pai dessa ideia de 48 horas para recursos em face de concurso público. Qual foi a analogia, né? Onde buscamos esse prazo de 48 horas para interposição de recursos em face de provas
de concurso público. E aqui reforço, especialmente se tratando de provas discursivas que geram um imenso trabalho para o candidato, porque ele tem que ter acesso a sua prova, ao espelho de correção, à tabela de pontuação, enfim. Sabemos que nem todos os concursos federais são oferecidos em todas as capitais. Algumas bancas só disponibilizam esse caderno no local em que o candidato fez a inscrição, prestou a prova, enfim. São vários os desrespeitos nesse quesito e estamos aqui novamente falando de um postulado constitucional básico de devido processo legal, de ampla defesa, de contraditório, enfim. Então, eu acho que vários, esses variados pontos que foram aqui colocados, oportunamente colocados, como Vossa Excelência muito bem frisou, já estamos há quase 25 anos da promulgação da Constituição e até hoje essa matéria não foi ainda regulamentada nem na esfera federal. Eles podem realmente ser melhor discutidos, mas o que eu acho mais importante é aproveitarmos mais do que nunca esse momento da chegada da LAI, da Lei de Acesso à Informação, para que ampliemos a transparência no tocante a esse Instituto Concurso Público. Encerro essas minhas breves palavras, repito que as questões a serem aperfeiçoadas, eu acho que já foram muito bem destacadas aqui na mesa. Esse apanhado trazido pela Andacon também retrata aí os anseios da classe, que são questões levantadas por mais de 10 mil candidatos em todo o país. Mas eu encerro as minhas palavras reforçando essa importância que nós temos que dar ao Instituto Concurso Público. Eu acho que nós, professores que atuamos no segmento, empresas que atuam no segmento, a administração pública, os institutos, as bancas realizadoras de concurso público, temos que cada vez mais nos ver como parceiros nessa questão, porque é a melhoria do serviço público, é o ganho para a sociedade que está mais do que nunca posto em questão. Há alguns anos, eu sou servidor da Receita Federal há quase 20 anos, e há alguns anos eu tive a oportunidade, até pelo serviço público, de visitar alguns países aqui da América Latina, e nesses países, sempre que possível ali, eu tentava, como curioso, levantar alguma informação sobre o concurso público. E dentre as várias novidades que eu colhi nesse meu apanhado, eu vou citar uma só, que eu acho que retrata bem a importância e a relevância desse instituto entre nós. Não sei se a legislação atual ainda continua, pois assim, talvez o William tenha maior conhecimento desse fato. Mas lembro-me que no Paraguai, eu conversando com alguns servidores públicos, no Paraguai, um magistrado, para tornar-se servidor efetivo, ele depende da recondução, dependia, pelo menos à época, da recondução de 2 presidentes da República. Enfim, ele prestava ali por um processo seletivo, e ele só se tornava efetivo e, aspas, independente, se houvesse a recondução sucessiva por 2 presidentes da República. Então, quer dizer, que independência do judiciário que nós podemos falar em um sistema como esse. Aqui, entre nós, um magistrado que é aprovado e toma posse num concurso público, no seu primeiro dia de trabalho, ele tem ali a liberdade e a independência para declarar uma lei inconstitucional de acordo exclusivamente com a sua livre convicção sobre aquele tema. Então, acho que isso demonstra bem a importância do instituto que aqui estamos tratando. Muito obrigado a todos.